Galerinha, e aí esse dia da pátria, então aproveitando, eu tô super. Então, hoje, como é dia da pátria, vamos falar de, não é bem um livro, mas é tal qual como se fosse. Hoje nós vamos falar sobre a RHBN da Leopoldina, que saiu em agosto de 2014 e é muito especial pra mim porque foi minha primeira fonte de história do Brasil. Eu não conhecia Império, não conhecia História do Brasil antes de pegar isso daqui. Como ela chegou até mim? Então, ela chegou porque o bibliotecário da escola que a minha tia trabalhava ia jogar as revistas no lixo. E aí a minha tia, tipo, não jogue no lixo, me dê. E assim a revista chegou até mim. Só que ela chegou com uma leva de algumas outras. E aí eu sempre dizia, tipo, essa revista é legal, mas ela só fala de história do Brasil e tal. Até que eu peguei essa revista e eu meio que me apaixonei, digamos assim, pelo tema. E ela tem artigos do Clóvis Bucão, que tem um livro sobre a Leopoldina, da Sônia Santana, da Andréa Sleiman e dela, a diva top, Mari Del Priore. E assim, e ainda tem uma matériazinha sobre a correspondência da Leopoldina com a... eu não sei pronunciar o sobrenome, então só vou falar o primeiro nome, que é a Viviane. Aí, essa edição saiu em agosto de 2014 e ela vai falar sobre, tipo, ela vai ser aquele... Não é muito específico, porque, por exemplo, coisas mais específicas você tem que ir para bibliografias específicas sobre a Leopoldina. Eu aconselho a você fazer um plano financeiro, porque das 3 imperatrizes, a Leopoldina que tem mais bibliografia sobre ela. E só pra comprar os livros da Leopoldina e um plano de tempo também só pra ler. Ok. Então a gente tem umas coisinhas assim pra destacar, que é tipo a formação da Leopoldina, que era aquela educação dos Habsburgo, digamos assim, tipo, eles eram bem assim, eles tinham horários rígidos, esse tipo de coisa. E o casamento da irmã, que é uma coisa assim, é uma das coisas que marcam a infância e a adolescência da Leopoldina, que é a invasão de Napoleão à Áustria, que aí ela tem que fugir com a babá, a mãe e os outros irmãos. E depois tem o casamento da irmã com o Napoleão. Que assim, super marca a Leopoldina, é que ela meio que assiste aquilo e ela sofre pra caramba por conta da irmã, porque é a irmã favorita dela. E esse casamento da irmã com o Napoleão vai dar um rolo. E depois que o Napoleão cai, vai dar um rolo, assim. E assim, aí o desembarque dela no Brasil, que é o casamento dela. Só que o casamento é aquela coisa, não... Você tem que ir pra bibliografia mais específica se quiser alguns detalhezinhos sobre o casamento, pai, esse tipo de coisa. Você vai achar algumas coisas básicas, como o dia que ela recebeu, meio básicas assim, meio basicão. O dia que ela recebeu o retrato do noivo, que aí quando você vai para a bibliografia específica da Leopoldina, você vê que em todo o processo do casamento, ela meio que cria um vínculo com o esposo. Quando ela recebe o retrato do esposo, aquele vínculo só tem o rosto. Tá entendendo? Tipo, e porque assim, quando ela recebe com as damas de companhia dela o retrato. E aí, enquanto as damas de companhia ficaram passadas assim com os brilhantes e pá do retrato, a Leopoldina, ela focou mais no retrato em si. Ela não tava nem aí pros diamantes e tal. O papel dela na independência, que aí é o Conselho de Estado, que é não só o Conselho de Estado, porque assim, na revista diz, mas eles dão mais enfoque assim, nessa coisa do Conselho de Estado. Mas aquela coisa, tipo,
muito antes do Dom Pedro ser afeito à causa brasileira, a Leopoldina já era. Então, quando você vai para fontes mais específicas dela, você vê que é real. Então ela teve o papel, tipo, como esposa, ela poderia aconselhar o marido e tal. E ela realmente simpatizava com o movimento, assim. Tipo, as pessoas da época sabiam e... porque, assim, em fontes mais específicas tem, por exemplo, a correspondência dela pro secretário, esse tipo de coisa. Pro secretário dela. E aí essa matéria sobre as cartas da Leopoldina, ela vai falar sobre a correspondência das cartas que estão no arquivo do MIP, que é o Museu Imperial de Petrópolis. E que revelam, tipo, que assim, tem um livro específico que é Cartas de Imperatriz, que eu também tô querendo comprar, tá na minha lista de desejos. Que fala, que é uma análise sobre essa correspondência da Leopoldina. Que ela escrevia, porque ela escrevia pra tia na França, ela escrevia pro pai, ela escrevia pro irmão, ela escrevia pro esposo. E aí essas cartas, elas chegaram até os nossos dias, estão lá no MIP. E o artigo da Mari Del Priore, que é sobre o falecimento, e a última carta, que também dá um rolo, porque assim, por exemplo, autores como Paulo Resutti, ele contesta a carta. Alguns autores não contestam, então a carta tem uns rolos aí. Aí, que é sobre o falecimento dela, que assim, é aquela coisa, tipo, você vê praticamente quase toda a agonia dela e tal, na revista, é meio horrível. E é o artigo da Mari Del Priore, que é muito bom por sinal, e é derivado do texto dela, que é a Carne e Sangue, que aí viram outros vídeos. Ok, então, atualmente, eu acho que é melhor vocês comprarem a revista no sebo, porque eu li ela online, no site da RHBN, só que o site da RHBN saiu do ar, e eu tava procurando uns artiguinhos pra ler. É triste. Mas ela tava completa no site da RHBN, a edição da Leopoldina. E quem leu, quem não leu foi triste, procure no sebo. Ok? Antes da gente desligar, quero mandar um beijão pra galera da Unicap aí do 8º período, que viralizou aqui meio que o canal, que se inscreveu aqui. Assim, minha intenção não era um canal, mas tudo bem, vocês fazem a diferença, ok? E também avisar pra vocês que semana que vem os vídeos do Ramsés continuam, ok? Volume 3, 4 e 5, que são os 3 últimos volumes da série. E depois eu acho que eu vou rolar mais Christian Jaque pra vocês aqui, só que eu vou fazer não ficção, ok? Beijos pra todos e tchau.